Essa é uma das coisas que eu aprendi com os meus pais. Às vezes a gente vai jogar fora uma coisa, por quê? A gente pode fazer outra, a gente pode inventar outra, dar chance para as coisas, fazer outras coisas, criar coisas novas. A gente já teve alguns problemas financeiros em casa, então acho que isso só serviu para os meus pais saberem se virar. Então, qualquer coisa que eu inventava de fazer, eu falava para meus pais: ai, vamos comprar não sei o que lá. Não, que isso, a gente faz isso aí rapidinho. Então, acho que eu cresci com essa coisa de, hoje em dia a gente fala, né, do it yourself, faça você mesmo, mas eu cresci com ela muito impregnada mesmo. Tive sorte de encontrar alguém que nem o Fabinho, que também leva essa vibe com ele, de fazer as coisas e tal. Então, meus pais sempre reciclaram e sempre reaproveitaram muita coisa em casa. E o sabão em pedra é uma delas. O sabão em pedra, acho que é uma das coisas mais, assim, que a gente viu muito nossas vós usando para limpar tudo na casa, desde a casa até roupa, até não sei o que, e tira mancha, que é uma beleza. Eu lembro quando eu fazia aula de pintura, a minha mãe usava era uma das únicas coisas que tirava tinta óleo da roupa, e eu voltava inteira pintada. E o mais bizarro é que o sabão em pedra, ele é basicamente feito de óleo, ele é puro óleo, e é a única coisa que tira óleo. Um dia eu fui até a casa dos meus pais e a gente começou a fazer. Foi a primeira vez em que eu vi ele fazendo realmente sabão em pedra. Eu já tinha usado várias vezes o sabão dele, mas nunca tinha visto como é que era o processo de fazer. Eu achei que era super demorado, mas foi super simples. A gente tem que deixar as coisas tudo prontas, viu, filha? Primeira coisa que ele fez foi pegar 5 litros de óleo. Como ele arranjou isso? Óleo de resto de fritura e tudo mais, mas ele foi até o pasteleiro do sacolão, que é amigo dele, e pediu para guardar o óleo em troca de algum sabão. Ó, tá vendo a sujeira aqui no fundo? Tá vendo? A gente só pega a parte limpa, tá vendo? Entendi. Ou peneira. Ou peneira. Depois ele foi lá, catou 2 litros de água, colocou para amornar, não precisa ferver. E fomos até o quintal pegar um raminho de alecrim e picar, triturar ele bem pequenininho para dar um cheirinho no sabão. Algumas pessoas põem sabão em pó, meu pai falou, ou comfort, ou alguma coisa para dar cheiro, essência, mas a gente foi um pouquinho natureba nesse aspecto, aproveitamos um alecrimzinho que tinha por lá mesmo. O meu pai, ele nunca tinha feito com alecrim. Aí é muito engraçado que a minha mãe, ela é uma pessoa muito prática, então meu pai falou: ai, não sei se vai dar certo, não sei o quê. Se não dá certo, faz de novo, porque essa é a filosofia da minha mãe, porque sempre que eu falava pra ela: mãe, mas e se não der certo, não sei o que, ela: se não der certo, não deu, faz de novo. Minha mãe nunca teve essa coisa, esse medo de arriscar, esse medo de errar, esse medo de às vezes as coisas não dar certo, e é assim que a gente descobre realmente como é que as coisas funcionam, quando a gente tenta sem saber se vai dar muito certo. É importante a gente pesquisar, a gente ler um pouco daqui, um pouco dali, não sei o que, né, dar umas googadas aí, mas o mais bacana mesmo é a gente se jogar. Pode ser um balde muito fraco. Esse balde acho que é bom, porque ele esquenta, ele pode até derreter. Aí começou o processo. A água, depois colocou a soda cáustica, ela levanta um pouquinho de pó, gente. Tem que usar uma máscara ou ficar bem longe, tomar um pouquinho de cuidado. Vamos ao óleo. 1,5 litro. E aquela coisa começa a engrossar e ela fica numa cor escura, mas depois, com o tempo, ela começa a clarear. Colocou depois o alecrim, mexeu. Ficou lá uns 15 minutos mexendo. Já tá ficando mais grossinho. Ainda não tinha cara de sabão, assim, sabe? Aí depois que meu pai colocou nas forminhas, começou a dar uma secadinha. E aquela parte de cima
começou a ficar mais esbranquiçada. Aí começou a ficar com mais carinha de sabão. Aí meu pai reaproveitou algumas caixas de suco que tinha por lá, ou de leite, caixa de papelão mesmo. Lavou, cortou a tampinha ali pra gente usar pra fazer o formato de sabão. Colocamos aquela mistura dentro daquelas caixinhas. Esperei mais uns 2 dias para desenformar e começou a ficar realmente com aquela parte mais esbranquiçada. Às vezes você vai jogar uma coisa fora, por quê? Por que não dar uma utilidade nova? Por que não perder aí meia hora? Foi super rápido que a gente fez e fizemos sabão assim para a família, para o pasteleiro e para mim. Além de reaproveitar, ter uma coisinha aí sustentável e que é super útil para casa. Então, essa foi a primeira vez em que eu vi e que eu ajudei meu pai a fazer sabão de pedra. E eu espero que some aí para vocês, quem quiser fazer em casa também. E quem nunca imaginou como se fazia um sabão de pedra, eu também nunca imaginei. Eu sabia que é óleo, mas não sabia que é basicamente óleo. Espero que tenha sido bacana para vocês acompanhar mais essa minha primeira vez fazendo sabão em pedra. Tá bom? Um beijo e até mais. Essa é uma das coisas que eu aprendi com os meus pais. Às vezes a gente vai jogar fora uma coisa, por quê? A gente pode fazer outra, a gente pode inventar outra, dar chance para as coisas, fazer outras coisas, criar coisas novas. A gente já teve alguns problemas financeiros em casa, então acho que isso só serviu para os meus pais saberem se virar. Então, qualquer coisa que eu inventava de fazer, eu falava para meus pais: ai, vamos comprar não sei o que lá. Não, que isso, a gente faz isso aí rapidinho. Então, acho que eu cresci com essa coisa de, hoje em dia a gente fala, né, do it yourself, faça você mesmo, mas eu cresci com ela muito impregnada mesmo. Tive sorte de encontrar alguém que nem o Fabinho, que também leva essa vibe com ele, de fazer as coisas e tal. Então, meus pais sempre reciclaram e sempre reaproveitaram muita coisa em casa. E o sabão em pedra é uma delas. Sabão em pedra. E fomos até o quintal pegar um raminho de alecrim e picar, triturar ele bem pequenininho para dar um cheirinho no sabão. Algumas pessoas põem sabão em pó, meu pai falou, ou comfort, ou alguma coisa para dar cheiro, essência, mas a gente foi um pouquinho natureba nesse aspecto, aproveitamos um alecrimzinho que tinha por lá mesmo. O meu pai, ele nunca tinha feito com alecrim. Aí é muito engraçado que a minha mãe, ela é uma pessoa muito prática, então meu pai falou: ai, não sei se vai dar certo, não sei o quê. Se não dá certo, faz de novo. Porque essa é a filosofia da minha mãe, porque sempre que eu falava pra ela: mãe, mas e se não der certo, não sei o que, ela: se não der certo, não deu, faz de novo. Minha mãe nunca teve essa coisa, esse medo de arriscar, esse medo de errar, esse medo de às vezes as coisas não dar certo. E é assim que a gente descobre realmente como é que as coisas funcionam, quando a gente tenta sem saber se vai dar muito certo. É importante a gente pesquisar, a gente ler um pouco daqui, um pouco dali, não sei o que, né? Dar umas googadas aí. Mas o mais bacana mesmo é a gente se jogar. Eu acho que é uma das coisas mais, assim, que a gente viu muito nossas vós usando pra limpar tudo na casa, desde a casa até roupa, até não sei o que, e tira mancha, que é uma beleza. Eu lembro quando eu fazia aula de pintura, a minha mãe usava era uma das únicas coisas que tirava tinta óleo da roupa, e eu voltava inteira pintada. E o mais bizarro é que o sabão em pedra, ele é basicamente feito de óleo, ele é puro óleo, e é a única coisa que tira óleo. Um dia eu fui até a casa dos meus pais e a gente começou a fazer. Foi a primeira vez em que eu vi ele fazendo realmente sabão em pedra. Eu já tinha usado várias vezes o sabão dele, mas nunca tinha visto como é que era o processo de fazer. Eu achei que era super demorado, mas foi super simples. A gente tem que deixar as coisas tudo prontas, viu, filha?
Primeira coisa que ele fez foi pegar 5 litros de óleo. Como ele arranjou isso? Óleo de resto de fritura e tudo mais, mas ele foi até o pasteleiro do sacolão, que é amigo dele, e pediu para guardar o óleo em troca de algum sabão. Ó, tá vendo a sujeira aqui no fundo? Tá vendo? A gente só pega a parte limpa, tá vendo? Entendi. Ou peneira. Ou peneira. Depois ele foi lá, catou 2 litros de água, colocou para amornar, não precisa ferver. Já tá ficando mais grossinho. Ainda não tinha cara de sabão, assim, sabe? Aí depois que meu pai colocou nas forminhas, começou a dar uma secadinha. E aquela parte de cima começou a ficar mais esbranquiçada. Aí começou a ficar com mais carinha de sabão. Aí meu pai reaproveitou algumas caixas de suco que tinha por lá, ou de leite, caixa de papelão mesmo. Lavou, cortou a tampinha ali, pra gente usar pra fazer o formato de sabão. Colocamos aquela mistura dentro daquelas caixinhas. Esperei mais uns 2 dias para desenformar e começou a ficar realmente com aquela parte mais esbranquiçada. Pode ser um balde muito fraco. Esse balde acho que é bom, porque ele esquenta, ele pode até derreter. Aí começou o processo. A água, depois colocou a soda cáustica. Ela levanta um pouquinho de pó, gente. Tem que usar uma máscara ou ficar bem longe, tomar um pouquinho de cuidado. Vamos ao óleo. 1,5 litro. E aquela coisa começa a engrossar e ela fica numa cor escura, mas depois, com o tempo, ela começa a clarear. Colocou depois o alecrim, mexeu. Ficou lá uns 15 minutos mexendo.